dia pessoal, aqui é o Ailton, seu simplificador de matérias exatas. Hoje eu estarei dando uma simplificada em como fazer um esboço do gráfico de uma função de segundo grau. Então, explicando para vocês todos os dados que nós podemos obter de um gráfico de segundo grau. Para ser função de segundo grau, né, é necessário que o maior grau de x seja 2, ou seja, o grau, né, o número que o x está elevado aqui, então aqui o maior é o 2. Então essa é uma função de segundo grau. Quem ainda não viu como resolver as equações de segundo grau, é muito importante dar uma olhada lá, que lá eu explico certinho o que é uma equação de segundo grau e como resolver elas. Que aí, para vocês poderem acompanhar esse vídeo, vocês só estão aprendendo como se direcionar com ela aqui nas funções de segundo grau. Quem já sabe a equação de segundo grau vai entender mais fácil. Quem ainda não sabe, dá uma olhadinha que lá eu explico passo a passo como fazer as equações de segundo grau. Então vamos dar uma continuidade aqui. O importante para fazer um esboço de um gráfico de uma função de segundo grau é entender todos os coeficientes, todos os valores que nós achamos na equação de segundo grau. O primeiro valor é o a, que é o número que acompanha o x ao quadrado aqui. Quando a gente bate um olho numa função de segundo grau que vê que o a é positivo, significa que a concavidade é voltada para cima. Nós temos uma parábola voltada para cima aqui, ó, abertura voltada para cima. Se o valor que acompanha o a, que é o número que tiver aqui, acompanha x ao quadrado, tiver um sinal negativo, a concavidade é voltada para baixo. Nós vamos ter aqui uma parábola voltada para baixo aqui, e a abertura vai ser para baixo. Então, assim que bater o olho numa função de segundo grau, nós já saberemos quando a concavidade é para cima ou para baixo. É só observar o sinal do a. Se o a é positivo, concavidade para cima. Se o a é negativo, concavidade para baixo. Fórmulas e regras. Aqui eu vou colocar algumas fórmulas e regras que nós precisamos saber para construir um esboço do gráfico de segundo grau. É muito bom que vocês saibam de cabeça, que vocês entendam essa parte. Eu vou deixar aqui, depois que eu terminar de colocar as fórmulas, se vocês quiserem dar um pause e copiar elas para ter como formulário, pode copiar como formulário, mas é muito importante que vocês entendam e saibam de cabeça já todas essas fórmulas e regras. A primeira é o delta, que nós já vimos lá em equação de segundo grau também, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Por que nós fazemos primeiro, quando for construir o esboço do gráfico de segundo grau, o delta? Porque ele traz para a gente algumas informações. Quando o delta for maior que zero, nós teremos duas raízes reais e diferentes na equação de segundo grau. Quer dizer que nós vamos ter um x' e x2' com valores diferentes. E teremos dois. Então, vou colocar aqui, quando a é maior que zero, né, concavidade voltada para cima, nós teremos a concavidade voltada para cima. Quando o a for menor que zero, a gente teremos a concavidade para baixo. E sempre que o delta for maior que zero, nós teremos dois valores aqui em x. Teremos o x' e o x2', x' e x2' com valores diferentes. Quando o delta for menor que zero, não tem raiz real. Sempre que você fizer já o delta que der negativo, já não dá para fazer forma de Bhaskara. Não existe raiz de número negativo. Então quer dizer o quê? Que não vai encostar no eixo x. Sempre que o delta for menor que zero, a nossa parábola não encosta no eixo x. Se o a for positivo, ela é toda para cima. Ela é voltada para cima. Se o a for negativo, ela é voltada para baixo, não encosta no eixo x. Então é muito importante fazer o delta primeiro, que nós já sabemos que não precisa fazer a forma de Bhaskara quando o delta for negativo. Quando o delta for igual a zero, nós teremos duas raízes reais, só que elas serão iguais. O x' e o x2' terão o mesmo valor para a gente. Aqui, ó, porque vai encostar no eixo x só em um ponto. Tanto para baixo quanto para cima só encostará no eixo x só em um ponto. Depois que nós fizemos o delta, o próximo passo é fazer a forma de Bhaskara. Para nós encontrarmos o x' e o x2' quando tiver. O x' é um valor onde encosta no eixo x quando tem. E o x2' é o outro valor que encosta no x quando tem. X', x2', x', x2'. Aqui não tem, não encosta no eixo x, não tem x' nem x2'. Aqui, ó, o delta é igual a zero. Então nós vamos fazer a forma de Bhaskara, nós encontraremos o x' igual ao x2'. A gente só vai ter um ponto aqui no gráfico, tanto para baixo quanto para cima. Então essas fórmulas aqui vocês podem escrever para fazer como formulário, mas é muito importante que entendam essas regras aqui. Por que nós fazemos o delta e o que nós achamos quando a gente fazemos o delta.
Então, se a gente faz o delta, sabe que é maior que zero, tem dois pontos no eixo x, x' e x' com valores diferentes. Se o delta é menor que zero, não tem ponto no eixo x, não encosta no eixo x. Ou o gráfico vai ter tudo para cima, no caso do A maior que zero, ou o gráfico todo para baixo, no caso de A menor que zero. Quando o delta for igual a zero, nós teremos um x' e x', só que eles serão iguais. Só teremos um ponto aqui no eixo x, tanto para baixo quanto para cima. Depois que nós fizemos a forma de Bhaskara, a outra forma que nós precisamos encontrar são os vértices. Nós teremos o y-vértice, que a fórmula é menos delta dividido por 4a, que nos dá a altura do gráfico, a altura da parábola. Vai ser a altura que o meio da parábola chega no eixo y. Então esse daqui, nesse caso, o nosso y-vértice é valor de mínimo. Por quê? Nossa parábola desce, 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 chega nesse ponto que é o mínimo que ela pode chegar. Ela não pode descer mais que isso porque ela começa a subir de novo. Então toda vez que tiver algum problema de função, e você precisar achar o valor de máximo ou o valor de mínimo, ponto de máximo ou ponto de mínimo, é o y-vértice que vocês vão estar procurando. Aqui nesse caso, nosso y-vértice é o valor de máximo, nosso ponto de máximo. Por quê? A gente sobe, 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 sobe na parábola até chegar nesse ponto. Esse ponto é o máximo que a gente consegue subir na parábola. Depois ela é obrigada a descer. Então, nosso y-vértice vai ser a altura da parábola no eixo y. Tanto o quanto ela pode vir aqui para baixo ou o quanto ela pode vir aqui para cima. Depois a gente vai ter também o x-vértice, que é onde o meio da parábola no eixo x. E é esse meio aqui, ó, no eixo x, é sempre o x-vértice. Quando a gente quiser saber o meio da parábola no eixo x, nós calculamos o x-vértice. Onde corta o eixo y? Para finalizar o esboço do gráfico que a gente precisa, nós precisamos saber aonde que o gráfico corta o eixo y. Para saber isso é bem fácil. Onde corta o eixo y, que é esse valorzinho aqui, ó, ou esse aqui, é sempre o c, lá da nossa equação. Caso a gente não tenha o c, ele é o zero, mas quando nós temos o c, esse valor aqui já é aonde corta o eixo y. Então sempre que bater o olho numa equação, a gente já sabe que o valor aonde vai cortar o eixo y. E vai ser sempre o c, esse número que está sozinho aqui. Vou fazer um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos separar o nosso a, que nesse caso é menos 1, o nosso b, que nesse caso é o 2, que é o número que acompanha o x, e o nosso c, que nesse caso é o 15. Aqui já é o ponto onde corta o eixo y. A gente nem precisa fazer conta para descobrir isso. Primeira coisa, vamos calcular o delta, né? Delta que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos colocar aqui o nosso b, que no caso é o 2, elevar ao quadrado, colocar o menos da fórmula, o 4 da fórmula, vezes o a, que no nosso caso é o menos o 1, e vezes o c, que no nosso caso é o 15. Então, vamos resolver aqui. Delta é igual 2 ao quadrado é igual a 4. Jogadinha de sinal aqui, ó, menos com menos é igual a mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 15, 60. Então o delta vai ser 4 mais 60, 64. Pronto, ó. Nesse caso, o nosso delta saiu maior que zero. Então a gente vai ter dois pontos no eixo x. Vamos ter o x' e o x' e eles serão diferentes. Daqui a gente parte para a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos delta dividido por 2a. Então o menos que é da fórmula, o b que é o nosso 2, vamos colocar um parênteses aqui para separar do sinal, mais e menos, raiz do delta, que no nosso caso é o 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, no nosso caso é o menos 1. Pronto, montamos a forma de Bhaskara, vamos achar o x', né? Vamos fazer a conta com sinal de positivo. Então, menos 2 mais raiz de 64, que é o 12, que é o 8. Desculpa o engano. Raiz de 64, que é o 8, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2,
E agora a gente resolve essa conta. Menos 2 mais 8 dá 6. Dividido por menos 2 dá menos 3. Agora vamos fazer o x duas linhas, que é a mesma conta, só que utilizando o sinal de negativo. Então vai ser menos 2 menos raiz de 64, que é o 8. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Vai ser igual a menos 2 por menos 8, menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 é igual a 5. Então nós teremos o x', que é menos 3, e o x duas linhas, que é 5. Pronto, agora que a gente fez o x', o x duas linhas, vamos calcular os vértices. O y vértice, que será menos delta dividido por 4a, vai ser o nosso 64, com sinal de menos, que é da fórmula, dividido por 4 vezes menos 1, que é o nosso a. Nosso y vértice vai ser menos com menos, mais 64 dividido por 4, 16. Prontinho, agora vamos calcular o nosso x vértice, que é menos b dividido por 2a. Nosso x vértice vai ser o menos b, que é menos o 2, dividido por 2 vezes o menos 1. Menos 2 dividido por menos 2 é igual a 1. Então nós temos nosso y vértice, que é 16, e nosso x vértice, que é 1. Onde corta o eixo y? Que é sempre o número que está sozinho, que é o c. Nesse caso, o número que está sozinho é o nosso 15. Vamos separar ele aqui. O nosso gráfico vai cortar o eixo y no c. Prontinho, pessoal. Agora eu vou pegar essas informações e vou colocar elas para o gráfico. Vou separar as informações que a gente precisa, que a gente já achou, que é o x', que é menos 3, o x duas linhas, que é 5, o y vértice, que é 16, e o x vértice, que é 1, e onde corta o eixo y, que é o 15. E agora eu começo a construir o nosso gráfico. Vou colocar aqui o nosso eixo y, o nosso eixo x, e vou começar a montar os dados que a gente achou. Então o x' e o x duas linhas são os valores aonde o gráfico corta o eixo x. Então vamos colocar aqui, ó, um 0 para a gente se direcionar. E vai cortar o eixo x aonde? Aqui no menos 3 e aqui no 5, que é o nosso x' e x duas linhas. Depois eu vou ver aonde que é a altura do nosso gráfico, que é o y vértice. Ele vai subir até o 16. E agora, depois que eu pego o y vértice, eu já faço uma reta descendo até o x vértice, que é o meio dele no eixo x, que no nosso caso é o 1. Pronto, eu achando onde os dois se cruzam, o y vértice e o x vértice, eu marco um ponto, que aqui vai ser o meio exato do nosso gráfico, no eixo x, e a nossa altura do nosso gráfico no eixo y, que é o nosso ponto de máximo no caso, né? Ele vai subir até aqui, é ponto de máximo. Então qualquer exercício que pedir o ponto de máximo seria o 16, que é o nosso y vértice. Agora eu vou ver aonde corta o eixo y, que é o nosso 15, vou marcar ele aqui. O nosso gráfico vai cortar o eixo y por aqui. Depois que eu fiz isso, pessoal, é fácil. A gente vai ter só que ligar os pontos. A gente começa da onde? Aqui do meio. A gente pega do meio e traça uma parábola cortando o eixo y, que vai até onde ele corta o eixo x. E do meio para o outro lado, ligando aonde ele corta o eixo x. Sempre assim, a gente liga o y vértice e vértice e depois faz a parábola começando do meio. Do meio para o lado esquerdo e do meio para o lado direito. Beleza? Aqui com esse exemplo, nesse vídeo, mas estarei postando também a parte 2. A continuação desse vídeo, que é para a gente fazer mais exemplo para ficar mais claro. Para quem ainda não entendeu, mais exemplo vai ajudar bastante. Qualquer dúvida, se vocês querem saber algum exemplo, pode colocar aqui no comentário que eu estarei ajudando vocês. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.